Depois da nossa matéria de apresentação das diferenças de versões aqui do Honda City Hatchback, agora chegou a vez da gente ir andar com o modelo e até mesmo fazer algumas considerações a respeito de como está o mercado desse tipo de produto. Afinal de contas, vocês já perceberam que o mercado de hatchbacks no mercado brasileiro andou encolhendo nos últimos tempos? Pois bem, quem são os concorrentes aqui do Honda City? O principal e mais direto, a gente pode eleger aí o Toyota Yaris, que inclusive tem aí uma gama interessante de versões. Aqui no caso do carro da Honda, são apenas duas versões. Outro modelo que a gente pode apontar é o 208, que tem aí uma versão grife topo de linha e apesar do preço não ser tão próximo, ainda assim ele é um concorrente. Também temos um outro produto que é bastante conhecido no mercado brasileiro, com um posicionamento de preço um pouco mais baixo, que seria o Chevrolet Onix na versão Premier. E aí, pessoal, eu vou destacar aqui para vocês que também existem aqueles concorrentes que na teoria estão presentes, mas na prática não é bem assim. E esse é justamente o caso do Volkswagen Polo, que é um carro que se você entrar no site da Volkswagen, sim, tá lá a versão Highline para você configurar normalmente. Mas o que acontece hoje na prática é que esse carro está, digamos assim, indisponível na rede concessionária, porque a Volkswagen focou a sua produção, por exemplo, no Volkswagen Nivus e até mesmo no Volkswagen T-Cross. Então o Polo Highline existe, mas você não encontra para comprar. E por fim a gente ainda pode destacar o Hyundai HB20, que também é concorrente, mas ele tem um posicionamento de preço um pouco mais embaixo. Moral da história, esse segmento de carros hatchbacks no mercado brasileiro hoje, ele está bem reduzido e com poucas opções. A gente sabe que o Honda City aqui nessa versão Touring acaba sendo mais caro que os concorrentes. A gente também não pode esquecer que ele oferece coisas que a gente também não vê nos concorrentes. Eu vou dar alguns exemplos. Por exemplo, os faróis aqui na frente, 100% iluminados em LED. A gente costuma ver isso em carros de categoria superior. Outro detalhe, o sistema Honda Sensing, que é baseado naquela câmera ali no para-brisa. E aí o carro tem, por exemplo, controle de cruzeiro adaptativo, tem o sistema de aviso de saída com permanência de faixa. E a gente também não pode esquecer que ele é o único carro da categoria a oferecer o sistema Magic Seat de bancos, que aí é uma herança que a gente já viu nos outros carros da Honda aí do passado, como o Fit e o WRV, que agora está aqui no City Hatchback. Portanto, temos aqui um carro que acaba oferecendo coisas que os concorrentes não oferecem. Sob o capô, a gente tem que dar um mérito para a Honda. Afinal de contas, ela trouxe um motor 1,5 litro aspirado bastante moderno. Ele tem, por exemplo, sistema de injeção direto de combustível. Normalmente a gente vê isso em carros com motor turboalimentados. Também temos aqui aquele sistema iVTEC, que consegue controlar o quanto que a válvula de admissão abre, se ela abre mais ou abre menos. E por fim, novidade aqui é o sistema VTC, que além de quanto a válvula abre, ele também controla se a válvula abre antes ou abre depois. Tudo isso para ganhar eficiência em questão de consumo de combustível. Ainda na eficiência, junto com esse motor, nós temos aí um câmbio continuamente variável, com tecnologia CVT. Pessoal, cabe destacar que esse câmbio, apesar de continuamente variável, tem aí a possibilidade da simulação de 7 marchas. E você faz toda essa interação através dos pedal shifts do volante. Assim você consegue manter melhor controle do carro, agradando mais a dirigibilidade para quem quer a sensação de troca de marcha, sem perder a eficiência do câmbio CVT quando o carro está na posição drive normal. E os números aqui, como eles são? Pois bem, se a gente olhar para a questão da potência, esse motor entrega 126 cavalos, tanto na gasolina quanto no etanol. E ele é um dos mais potentes. Aliás, só existe um com potência superior, que é o Volkswagen Polo, que tem 128 cavalos. Todos os outros, em matéria de potência, estão abaixo desse. E quando o assunto é torque, o torque desse carro vai de 15,5 kgfm a 15,8 kgfm. Se a gente comparar com os motores aspirados, ele está muito bem posicionado. E mesmo em relação aos motores turboalimentados, ele não fica muito atrás. E a questão do consumo? A gente pode dizer que esse modelo aqui é praticamente referência na categoria em consumo. Só não podemos dizer que é o melhor porque tem uma espécie de empate técnico com o Onix Turbo. Isso tem momentos onde ele é um pouco mais eficiente e o Onix Turbo é um pouquinho melhor. Mas em relação a todos os outros carros, o Honda City consegue ser mais eficiente. Só para vocês terem uma ideia, olha só,
Pelo Inmetro com gasolina, esse carro faz até 14,8 km por litro na estrada e 13,3 km por litro na cidade. São médias efetivamente muito boas. Aqui pelo lado a gente também tem algumas coisas legais para destacar. Eu vou começar pelo entre-eixos desse carro. 2,60 metros. E por que eu estou dizendo isso? Em relação a todos os outros concorrentes diretos e até mesmo indiretos, nós temos aqui o maior entre-eixos. A gente não pode esquecer que além do entre-eixos ajudar no espaço interno, a gente também tem o recurso do Magic Seat, que acaba sendo muito versátil para quem precisa fazer transporte de volumes diferentes. E outra coisa interessante, especificamente aqui nessa versão topo de linha, que é a Touring, quando a gente olha aqui, a base desse espelho lateral tem uma câmera aqui, que é um recurso que só esse carro oferece. Estamos falando aí do Lane Watch, que produz imagens do ponto cego diretamente na central multimídia. Do ponto de vista construtivo, aí a gente não tem tantas mudanças em relação à concorrência. Por quê? Suspensão lá na frente é dianteira do tipo McPherson, totalmente independente, e lá na frente temos freios a disco. Aqui na traseira temos uma suspensão semi-independente com eixo de torção e freios a tambor na traseira. Aí é bastante parecido com o resto da concorrência. Chave presencial tem alguns recursos. Imagine que eu quero fechar os vidros à distância. Aperta uma vez para trancar e aperta outra e segura. Ele fecha os vidros. Como você está vendo, rebate os espelhos e tranca o carro. Quero abrir os vidros à distância. Aperta uma vez para abrir, aperta e segura. Ele faz a abertura dos vidros. E se eu não quiser usar a chave presencial e ainda assim quiser trancar o carro, olha só, com a chave presencial perto do carro, apertou esse botão, ele tranca a porta e rebate o espelho. Quero abrir a porta, só colocar aqui a mão na parte interna da maçaneta. Tem mais recurso aqui. Imagina que você sai do carro e esqueceu de trancar o veículo. Apenas com a chave se afastando do veículo, olha o que acontece. Ele tranca o carro automaticamente e rebate os espelhos. Ah, mas eu deixei os vidros abertos. Não tem problema. Aperta uma vez e segura, ele vai fechar os vidros, ou seja, você tem bastante comodidade aqui. Para facilitar ainda mais a climatização do veículo, imagine que você deixou o carro no sol muito tempo fechado. A temperatura lá dentro vai estar bem quente. Pois bem, tem uma solução bem legal para isso. A partida remota por telecomando da chave. Basta apertar para trancar o carro, apertar e segurar o botão da partida remota. Olha o que acontece. Ele dá a partida no motor e já inicia a climatização dentro do veículo. Mas e se por qualquer motivo você mudou de ideia e não quer sair com o carro? Basta apertar novamente o botão da partida remota que ele desliga o carro e mantém o carro trancado. E olha, não tem problema nenhum, porque sem a chave não dá para abrir o carro e nem tirar o câmbio da posição parque. Aqui atrás os itens que a gente pode destacar. Iluminação em LED a gente tem aqui na assinatura de lanterna, inclusive muito bonita, e também na luz de freio. Já a luz de pisca e luz de ré do tipo incandescente. A gente também observa 4 sensores de estacionamento para as manobras, fazendo par com os sensores dianteiros, que também são 4. E olha, temos uma câmera de ré. Detalhe, essa câmera de ré tem 3 modos diferentes de visão. E o porta-malas? Temos um sistema de liberação elétrica aqui da tampa. E a gente observa aqui aqueles ganchinhos nas laterais muito úteis aí para você prender sacolinhas de supermercado, e também temos iluminação do compartimento. Pessoal, pode ser que não impressione muito o número do espaço. São apenas 268 litros. Eu digo isso porque tem concorrentes com espaço maior. Entretanto, quando você rebate os bancos traseiros, esse é o único carro da categoria a formar um assoalho totalmente plano. E aí a capacidade sobe para impressionantes 1.168 litros. E o entre-eixos generoso de 2,60 m proporciona ótimo espaço aqui dentro. Banco dianteiro ajustado de forma confortável para mim, olha só, mais de um palmo aberto de distância entre o meu joelho e o encosto do banco. Movimentação de pés também é amplamente generosa. Tem muito sedã médio que não oferece esse espaço. A gente ainda tem saída de ar-condicionado para o banco traseiro, tomada ali do tipo 12 volts para ligar dispositivos eletrônicos e até mesmo descansa-braços escamoteado com porta-latas. A gente também encontra alça de segurança aqui no teto com ganchinho para você pendurar cabide e porta com bom acabamento. Olha só, revestimento em couro acolchoado, inclusive com costura contrastante. E ainda, espaço para guardar garrafinha ou lata e até mesmo outros objetos.
Na posição do motorista a gente encontra o banco para começar forrado em couro com qualidade. Todos os ajustes manuais, inclusive ajuste milimétrico de altura do banco. Volante, você também tem ajuste de profundidade e ajuste de altura. A gente também tem aqui os pedal shifts para simulação de marcha. E olha só, esse prático porta-objeto muito útil para guardar coisinhas pequenas. E ainda temos aqui, por exemplo, ajuste de altura do facho do farol, desligar os sensores de estacionamento, programa de estabilidade eletrônico e, por fim, atalho para o Honda Sensing. A porta tem um bom acabamento, começando aqui pela forração parcial de couro, inclusive com um material suave ao toque. A gente também tem simples toque para abertura e fechamento nos 4 vidros, controle elétrico dos espelhos e até mesmo um botão aqui dedicado ao rebatimento elétrico dos espelhos laterais. A gente também encontra espaço para guardar lata ou garrafa e ainda temos espaço adicional para guardar outros objetos. Antes da gente dirigir, algumas considerações, né? Como eu já disse, chave presencial aqui com partida por botão e a gente também tem uma boa organização de porta-objetos. Aqui, ao lado da alavanca de freio de estacionamento, existem alguns chanfrinhos que são muito bons, por exemplo, para você colocar aqui a chave. Você também tem a frente da alavanca de câmbio, porta-latas, que serve muito bem para guardar alguns objetos, por exemplo, uma carteira. E mais 2 porta-objetos. Um deles, inclusive, é ideal para você colocar aqui o smartphone. Também vou destacar a presença do ar-condicionado digital e automático de simples zona. E olha, uma coisa que eu achei que poderia ser melhor nesse carro é esse espelho, que aqui, como vocês estão vendo, é do tipo convencional. Poderia ser do tipo autocrômico. O painel do carro é parcialmente virtual. O lado direito com o velocímetro convencional e o lado esquerdo tela gráfica. E através do volante você consegue ver as configurações. Então, a gente tem aqui o conta-giros, computador de bordo A e B. Temos aqui também velocidade média e tempo do computador de bordo A e B. Medidor de força G em todas as direções. Indicador de cinto de segurança. Os assistentes de segurança, que seriam aí as funções do Honda Sensing. Configurações que você consegue configurar várias informações do próprio carro. Personalização do painel. E por fim aqui um menu de advertência, ou seja, se tiver alguma anomalia no carro, é aqui que aparece. Ou seja, podemos dizer que temos aqui um dos painéis mais modernos dessa categoria de veículo. Vamos para a nossa manobra, engatando aqui a marcha ré. Olha só, câmera de ré com linha de guia, inclusive visão grande angular, visão sem distorção e visão de zoom. Na visão sem distorção e na grande angular, a gente tem aqui linha de guia dinâmica, que mostra por onde o carro vai passar. Isso acaba ajudando bastante. Além disso, temos também os sensores de estacionamento traseiro. Então, quando você tem um obstáculo, além de você ter a imagem aqui na câmera de ré, você também tem aviso dos sensores, o que garante muito mais segurança nas manobras. Vamos agora para o nosso teste de lombada e tachão, para ver isolamento acústico, conforto e até mesmo altura em relação ao solo, começando pelos tachões. Vamos alinhar o carro aqui e vamos ver o que acontece. Bom, vou dizer para vocês que o isolamento acústico não é aquela primazia toda, mas a gente já pegou carros nessa categoria que fizeram mais barulho. Em matéria de conforto, também, não dá para dizer que nem é a suspensão mais confortável e também não é a suspensão mais dura. Posso analisar ele como intermediário aí dentro dessa categoria de hatchbacks. Vamos ver aqui o teste de lombada, velocidade a 30 por hora. E na primeira lombada já pegou. Então isso aí é uma característica que a gente já viu em outros modelos da Honda e aqui acaba se repetindo, ou seja, esse carro tem uma frente baixa para a situação de uso no Brasil. E na manobra de fim de rua, vamos lá? Até o nosso ponto de referência, uma volta, quase uma volta e meia de volante para virar tudo. Olha, até encostar o pneu na guia aqui, aliás o sensor dianteiro já acusou, o carro virou efetivamente mais que 90 graus. Vou voltar aqui um pouquinho e vamos concluir a manobra. E vemos que ele usa um espaço pequeno da rua, né? Pouco espaço, porque o carro saiu aqui deslocado para a direita. Então, com o sensor de estacionamento dianteiro e traseiro, mais a câmera de ré com a linha de guia dinâmica e ocupando pouco espaço na manobra,
podemos dizer aqui que o Honda City na versão hatchback é bastante prático para as manobras no dia a dia. Bora pegar a estrada para a gente ter uma ideia de como é que é o desempenho do carro. Já posso destacar que existe um bom entrosamento entre esse motor aspirado e o câmbio continuamente variável. Então, quando não precisa, ele coloca a rotação baixa, e quando precisa, que você demanda, ele sobe rapidamente o giro para te dar um pouco mais de desempenho. Não podemos esquecer que esse carro aqui tem na prática 3 modos de condução. Então você tem aqui o modo Econ, que deixa o acelerador menos sensível, o giro mais baixo, o modo normal, que seria com o Econ desligado, e também temos o modo Sport. Puxando a alavanca aqui para trás, ó, automaticamente o giro já sobe consideravelmente. Dessa forma, o motorista consegue encontrar o estilo de condução mais adequado. E se você quiser usar os pedal shifts aqui, bom, a qualquer momento no modo drive, você pode comandar o pedal shift e aí ele já começa a fazer aqui a simulação de marcha, como vocês estão vendo. Para que serve isso? Imagine que você quer fazer uma ultrapassagem ou aplicar um freio motor. Então a qualquer momento você pode aplicar, depois de um certo tempo ele volta para o modo drive. E se você quiser manter, por exemplo, esta simulação de marcha, é bastante simples. Coloca no modo Sport, comanda aqui os pedal shifts e aí você vai conseguir manter especificamente a marcha que você escolheu. E a título de curiosidade, simulando marcha, olha só, na 7ª marcha, a 100 km por hora, a gente tem uma rotação relativamente baixa. 2.250 rotações. Para um carro aspirado, nada mal. Se a gente acelerar aqui para 120, vamos conferir aqui a rotação, a gente consegue aqui um pouquinho mais, 2.500, 2.600 rotações por minuto, o que ainda é baixo para um carro aspirado. Vamos lá para o nosso teste de retomada de velocidade, ó, 60 a 120 pisando tudo. A gente nota que para um carro aspirado não chega a ser ruim. E olha só, já chegamos a 120 por hora. Mais uma vez, um bom desempenho considerando um motor 1.5 aspirado. Também temos aqui o sistema de aviso de saída de faixa com atuação sobre o volante para trazer o carro para o centro da faixa. A gente tem que ver se o dispositivo está acionado aqui no menu de assistência de segurança. Pois bem, está ativado. Vamos forçar aqui o carro para fora da faixa de rolamento da estrada. Olha só. Ele deu alerta sonoro e atuou sobre o volante para trazer o carro para o centro da faixa. Simular mais uma vez. Mais uma vez, ele dá o alerta e corrige. Lembrando que esse sistema, ele depende das faixas estarem bem pintadas e também você não ter uma condição adversa, como por exemplo, um sol de fim de tarde muito inclinado, que pode prejudicar a visibilidade da câmera, fazendo com que o sistema se desligue, ou até mesmo uma situação de mau tempo severo. Outro recurso legal que a gente tem aqui é o controle de cruzeiro adaptativo. Então você setando a velocidade que você quer, ó, eu vou programar aqui a velocidade de 120 por hora, que é o que essa rodovia permite. Já tem um caminhão à minha frente, aí eu posso escolher diferentes distâncias. Essa aqui seria a mais próxima. No momento em que eu não tenho um tráfego à minha frente, o que ele vai fazer? Olha só, eu vou sair de trás do caminhão, o tráfego está livre, ele reestabelece a velocidade programada que eu coloquei aqui no computador do carro. Se novamente eu tiver um veículo à minha frente, ele diminui para manter a minha distância de segurança e repete esse ciclo enquanto eu estiver dirigindo ou enquanto eu não pisar no freio. Se eu pisar no freio e desarmo o sistema, eu tenho que rearmar. De toda forma, mantenha a distância de segurança e não ultrapasse o limite de velocidade. Além do controle de cruzeiro adaptativo e o sistema de permanência de faixa, tem mais um recurso interessante, que é esse aqui. Quando você aperta aqui o volante, ele tem um recurso que é o centralizador de faixa, ou seja, ele não deixa o carro ir até o limite da faixa para então atuar. Ele já mantém o carro no centro da faixa. Ó, como vocês estão vendo, ele está mantendo o carro no centro. Entretanto, se eu ficar um bom tempo sem mexer no volante, ele perceber isso, ele vai dar uma indicação no painel para que eu reassuma o volante. Isso aqui, obviamente, é para você dirigir de uma forma um pouco mais relaxada e descontraída, mas você tem que sempre manter a mão no volante e estar atento às condições de direção. É apenas para ser digamos assim, um plus a mais em matéria de conforto.
Outro recurso importante de segurança é o Lane Watch. Toda vez que você dá seta para o lado direito, ele produz imagens do ponto cego na tela da central multimídia. Inclusive, ele coloca esses traços para você saber se é seguro ou não fazer a mudança de faixa em relação aos outros veículos que estão trafegando na via. Agora, se você quiser a imagem do Lane Watch, mesmo sem dar a seta para o lado direito, basta apertar o botão na extremidade da haste que ele vai produzir a imagem. E essa imagem pode ficar aí indefinidamente. Quando você não quiser mais utilizar essa imagem, é só apertar o mesmo botão que você utilizou para ligar e ele para a exibição da imagem. E já estamos no finalmente do nosso vídeo, então vamos começar a falar de valores. Seguro, né, pessoal, também é importante. Mais uma vez, contamos com a Multiclass Corretora de Seguros para fazer aqui o seguro desse carro, sempre considerando o perfil médio de cliente. Pois bem, seguro não ficou salgado, R$5.000 foi a melhor condição de seguro, com uma franquia reduzida de R$2.500, ou seja, o seguro para esse carro, considerando o valor dele zero, definitivamente não é um impeditivo. E para a gente fechar o vídeo, o que falta aqui é o preço. Pois bem, em março de 2022, o preço no estado de São Paulo é de R$ 124.700. Aliás, a partir de, porque existe aí o opcional da pintura que muda um pouquinho o preço. De toda forma, a gente percebe que esse não é um carro barato. Ainda assim, não podemos esquecer que na categoria dele, definitivamente, o Honda City Hatchback na versão Touring é o modelo que mais oferece tecnologia embarcada. E para a gente fechar aqui o vídeo, duas dicas finais. Pessoal, não deixem de assistir já no nosso canal o vídeo que a gente fez mostrando todas as diferenças que existem entre as duas versões aqui do Honda City na configuração hatchback. Está bem completo e bem detalhado. E também, se você gostou aqui do novo Honda City na versão hatchback, a dica é procurar a concessionária Honda Hipervel em Itapetininga. Garanto para vocês, vão fazer um excelente negócio e também terá um excelente atendimento. Gostou do vídeo? Like é importante. E se não se inscreveu, faça isso. Afinal, vídeos detalhados e completos só comigo, Jorge Augusto, aqui no YouTube do Comprecar TV. Comprecar.com.br, o melhor classificado de automóveis da nossa região. Milhares de carros, motos e caminhões, todos anunciados com fotos. Acesse agora, comprecar.com.br. Classificados de automóveis é Comprecar.